Menina, acredita, tamanqueiro e tamanqueira, que eu tinha medo de morar sozinho? Eu não sei se outras pessoas têm esse receio, e eu decidi fazer um vídeo sobre isso pra justamente perguntar de você. Tem muita gente que mora aqui no exterior que me acompanha no canal, pra saber se isso era só uma coisa minha ou se é um medo, assim, um receio de muita gente que vem morar no exterior. Mas se você também não mora no exterior, fica aqui e ouve aqui a minha história, tá bom? Solta aí a vinheta. Então, meu nome é João Fleury, também conhecido como Embaixador da China, e eu já moro, em 2024, vai fazer 12 anos que eu moro na China, e eu já viajei, já passei por várias cidades morando, e quando eu cheguei aqui, eu não tinha nada de dinheiro, então morar sozinho nunca foi de fato uma opção. Porque eu sempre fui morar em cidades que o aluguel é mais ou menos assim, relativamente caro, né? Se você for para uma cidade mais interiorana, aqui de Beijing, uma cidade mais interiorana do tamanho do Rio de Janeiro, gente, de população, pra você ter noção. Mas se você não for morar assim nessas cidades, for morar numa cidade mais estrangeirizada, vamos dizer assim, tipo assim, Beijing, Shanghai, Hong Kong, essas cidades assim mais populares que as pessoas conhecem sobre China, você vai perceber que a realidade do aluguel aqui é muito pesada. Tipo assim, a maior parte, né, do dinheiro que a gente ganha vai para aluguel, porque aluguel aqui, principalmente eu moro aqui em Beijing, né, na capital, e essa parte onde eu moro, que é a parte assim, mais central, o aluguel é muito caro, e eu moro aqui porque eu trabalho nessa área. Aqui em Beijing tudo é muito longe, e eu não queria passar, tipo, 2 horas no metrô, no transporte público, pra chegar, porque imagina, 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar, você já perdeu totalmente o seu dia entre o trabalho e o deslocamento. É metade da minha carga horária do trabalho só me deslocando. Então eu queria morar perto do trabalho, né? Aqui é muito comum, quando você muda de trabalho, você também muda de casa. Por isso que é muito comum as pessoas alugarem casa aqui na China, isso não é um tabu, não é uma coisa, eu preciso ter uma casa. Eu vejo que muitos chineses não têm mais essas sonhos, assim, de ter uma casa, porque as pessoas tudo moram alugada, né? E as pessoas quando compram uma casa, elas acabam alugando e acabam morando, continuando morando perto da onde ele ou ela trabalha, né? Perto do trabalho. Mas enfim, quando eu cheguei aqui, eu fui morar numa cidade chamada Shenzhen, que fica ali no sul da China, e eu cheguei aqui com 2 malinhas. Hoje em dia eu tenho um monte de coisa, né? Um monte de tralha. Então, quando eu cheguei aqui, eu não tinha muito dinheiro, então morar sozinho nunca foi uma discussão. Eu sempre aceitei o fato de que eu também nunca pensei assim muito no meu futuro, assim, vou morar sozinho pra sempre, vou morar dividindo aluguel pra sempre. Não sei, nunca parei pra pensar sobre isso. Eu parei pra pensar sobre isso quando eu pude ter a escolha de morar sozinho ou continuar dividindo. Então, eu comecei a morar com estranhos, e sobre morar com estranhos, eu tive uma experiência meio mista, assim, 50% boa e 50% ruim, igual, tipo, alugar casa, igual ao meu trabalho, né? Então, tipo assim, é a minha experiência. Tudo que eu tô contando aqui é o que eu vivi. Então, se tiver alguma pessoa que mora aqui na China e que tem uma experiência totalmente diferente da minha, pode contar aqui nos comentários, porque cada pessoa, cada indivíduo vai ter a sua experiência, né? Aí eu passei uns 6 anos morando nesse sistema, dividindo ou com amigos ou com pessoas desconhecidas. Primeiro eu aluguei e dividi casa com pessoas desconhecidas, porque eu não tinha amigos quando eu cheguei aqui. Eu tinha uns conhecidos, fui fazendo as amizades. Aí eu fui construindo as minhas amizades, né? Fui conhecendo as pessoas. Aí, a partir do momento que eu conheci as pessoas, eu já comecei a querer morar com amigos, porque eu achei que era mais fácil e tal, que ia dar tudo certo. Realmente, né? Até um determinado ponto deu certo, mas aí o negócio desencaralhou de vez e cada um foi pro seu caminho. Morar dividindo o espaço com outras pessoas tem os seus desafios, né? Com pessoas que você conhece e com pessoas também desconhecidas. Eu tive boas e também experiências boas e experiências ruins, dividindo apartamento, né? Desde pegar pessoas assim imundas com pessoas que eram super organizadas, gostavam de limpar as coisas, né? Enfim, aí eu tive os gatos, né? Adotei esses gatos na minha vida, eu queria ter pet e tal, porque eu comecei a desenvolver, tipo, de uns 5 anos pra cá, uma crise muito forte de depressão. Aí eu li que ter um animal, um suporte emocional
pode ajudar. Aí eu queria ter um cachorro, mas aí eu acabei adotando gato. Enfim, então quando você tem criança e tem pet, aí a sua história muda, né? Eu já tava morando com uma ex-amiga minha, uma falecida já, não existe, essa pessoa não faz parte da minha vida, essa falecida. Aí eu adotei o gato, que foi o primeiro gato, o Artemis. Aí eu já sabia que ia ser difícil dividir com alguém, porque quando eu ia dividir com pessoas desconhecidas, às vezes tinha um processo de entrevista que eu tinha que conhecer a pessoa perguntava, você tem animal? A maioria dos lugares não permitia ter animais em casa, porque as pessoas não queriam ter pelos e tal, essas coisas. E eu cresci sempre achando, colocando na minha cabeça, que eu jamais conseguiria morar sozinho, então eu desenvolvi esse receio de que se eu morasse sozinho, eu não ia conseguir alugar uma casa, eu não ia conseguir resolver as coisas, porque, gente, manter uma casa, tipo assim, um cano estoura, você precisa resolver vários BOs dentro da casa, porque as coisas vão se quebrando e você precisa avisar o inquilino, você precisa receber o cara do gás, da eletricidade, pagar as contas de água, de luz e tal. E como o meu chinês nunca foi lá essas coisas assim, tipo assim, 100% fluente, né? Eu consigo me virar com o básico de chinês. Eu sempre tive esse receio de que, eu não conseguiria morar sozinho. E outra coisa, quando você mora sozinho e você tem uma doença aqui na sua cabeça, você fica propício quando você tá em crise. Eu tenho muitas crises, tem semanas e dias que eu entro numa crise e às vezes eu não. Eu já falei isso algumas vezes aqui no canal, né? E eu não consigo nem levantar da cama ou sair de casa. Semana passada mesmo eu tive uma crise muito braba. Então, quando você mora sozinho, você acaba experimentando muito mais esse tipo de sensação, porque você tá ali sozinho, tá, eu tenho os meus pets, mas mesmo assim isso não me impede de sentir essas coisas que eu sinto, de chorar à noite, enfim, dessas coisas. E eu tinha esse medo de ter alguma recaída e fazer alguma besteira comigo, morando sozinho, porque eu não ia ter ninguém do meu lado pra conversar, porque querendo ou não, quando você tem uma pessoa do seu lado, um amigo, até um desconhecido, só em você ver essa pessoa todo dia, conversar e tá claro, né, se você tiver uma relação saudável, porque às vezes você vai morar com uma pessoa desconhecida e com o tempo você nota que essa pessoa desconhecida, ela é uma pessoa insuportável, que, tipo, não combina com você, vocês não se dão bem e acaba ficando uma relação insaturável insalubre, né? Dentro da casa, né? Vocês dois e você tem que ali conviver, porque, claro, você já pagou o depósito, você já pagou o aluguel, e é tão chato, gente, ficar se mudando, né? E eu não reclamo dessa experiência que eu tive, desses acho que 6 anos, morando, dividindo, porque esse período todo de 6 anos me deu bastante experiência e know-how para que eu pudesse morar sozinho. Então eu pude observar como é que as pessoas pagavam conta de água, conta de luz. Parece uma coisa simples, mas quando você vai morar sozinho no exterior, no outro país, você acaba meio que virando uma criança, né, um bebê, dependendo de tudo, de todas as pessoas. Por exemplo, quando eu fui morar em outro país na Coreia, eu tinha uma amiga, né, entre aspas, uma amiga coreana, no caso, né, tipo assim, não era ninguém do Brasil, que ela ia ajudar a gente a se adaptar, né, ia me ajudar a adaptar, né, ela tava ali ajudando, né, a gente tinha um projeto junto, essa amiga coreana. E, gente, acredita que ela falava mal de mim pelas costas? Aí quando eu descobri que eu falava mal de mim, justo porque eu queria saber, como é que paga a conta de água, de luz, essas coisas, e ela ficava assim, bufando por trás, ficava me cortando pra outra pessoa que morava junto comigo na casa, né? Outra pessoa me contou, né? Que, olha, não fala isso com a pessoa, com a fulana, que a fulana fala de mal de ti pelas costas, ela odeia você pergunta as coisas, né? Só que eu queria ter a minha independência pra eu poder fazer sozinho e não ficar dependendo de fulano, de ciclano. Então, eu perguntava da pessoa porque eu queria aprender, então eu faria aquilo sozinho. E eu acho que, assim, perguntar e a pessoa te ensinar, já que a pessoa vivia na minha casa, né, tipo, eu alimentava também a pessoa, comia da minha comida, eu acho que não ia doer a pessoa me ensinar, né, me explicar. A pessoa nem precisa me pegar pelo braço para me levar lá, né? Se a pessoa quiser me levar, tudo bem, eu vou amar, né? Porque vai ser até mais fácil, mais prazeroso e fácil de entender. Mas não era isso que eu queria. Então, nesses 6 anos eu aprendi, a tecnologia também foi se desenvolvendo, porque quando eu cheguei aqui, tudo você tinha que ir no escritório pagar, da administração, aí tinha que pagar a eletricidade, tinha que ficar contando ali, vendo um medidor. E conforme a tecnologia foi evoluindo, a gente começou a pagar tudo pelo celular. Então, tipo, as coisas básicas, eletricidade, água, pelo menos aqui onde eu moro.
Eletricidade, água, gás, a gente paga tudo pelo celular. Só o gás que por algum motivo nesse telefone eu não consigo pagar, aí eu tenho que ir lá no posto da administração aqui do prédio e recarregar manualmente. Mas gás é uma coisa que eu não uso tanto assim. Aí eu aprendi também a como negociar, a nunca pagar o preço que o dono da casa está pedindo. Você pode negociar e ver bastante apartamentos, assim, você não precisa ficar com vergonha de exigir determinadas coisas, por exemplo, eu não quero esse sofá, conserta isso, pode colocar isso, pode tirar isso da casa, porque você está ali numa negociação e você está ali pagando por isso. E até isso eu tinha medo, porque durante muito tempo, as pessoas próximas a mim e também com as quais eu trabalhava, sempre me colocava isso na cabeça, de que você não pode perguntar, até na minha casa mesmo, às vezes você não pode perguntar, você tem que ouvir e já executar e já aprender de uma vez, sabe? Você não, tipo, se você perguntasse, você poderia soar como incompetente, como uma pessoa burra, ou como uma pessoa que demora a pegar as coisas, sabe? Eu acho que se você já trabalhou e já ouviu isso, ou já teve essa sensação, eu acho que você consegue me entender. Então, durante muito tempo, isso me afetou em várias coisas, inclusive pra morar sozinho, né? Então eu ficava com muita vergonha. Ai, meu Deus, como é que eu vou perguntar isso do dono da casa? Porque eu fico com medo. Isso é uma coisa que eu tenho até hoje. Eu não gosto de incomodar as pessoas para resolver os meus problemas, mas eu sei que hoje é necessário perguntar e é necessário entender o que eu tô fazendo para eu não gastar dinheiro desnecessário e para eu resolver os BOs do dia a dia, que são coisas simples que toda pessoa que mora alugado, né, de aluguel, sabe. Então eu tinha muito pavor de não conseguir me virar e de me sentir inútil e piorar as coisas aqui da minha cabeça, porque eu ia sentir que eu não consigo ser independente, né, que eu sempre vou precisar de alguém, então eu não queria ter essa certeza de ir morando sozinho, fora que ia ser caro, né, porque morar sozinho, é claro, é caro, morar compartilhado já é um pouco mais barato, que você divide o quarto e tal. E sobre eu ter perdido esse medo, não foi nenhum preparo nem nada, simplesmente aconteceu. Foi assim, pá, chegou e eu tive que tomar essa decisão. Tanto que quando eu voltei pra China, em 2019, eu tava morando na Coreia, eu voltei em 2019 pra morar com uma amiga que faleceu. Eu queria morar com a eu até expliquei pra ela na época, não, eu preciso morar com um amigo, porque primeiro eu estava sem dinheiro, né? Eu tinha levado mó golpe lá na Coreia. E a pessoa, né, as pessoas ali que a gente tinha feito os negócios, ia me pagar aos poucos. Diz que, né? Na época, mas também foi mó bela essa história, mas acabaram me pagando, né, aos poucos. Só que esses aos poucos eram meses. Então eu não tinha como morar com alguém, sozinho. Por mais que eu soubesse que eu estava ali um pouco calejado, né, de acreditar em amizade, eu sabia que eu não conseguiria morar sozinho, que eu tinha que dividir. Então eu fui lá, dividi com uma pessoa que na época era muito próxima a mim, a gente estava bem e tal. Deu certo por um ano, aí no segundo ano já descaralhou tudo. E aconteceu o que aconteceu na minha vida, a gente se separou e tal. Aí nesse momento não tive muito o que pensar, porque tinha acabado de estourar a Covid-19 aqui na China. A gente estava sofrendo isso aqui no país, e o resto do mundo estava ali comemorando, ninguém fazia nada, ninguém falava nada, ninguém sabia de nada, e a gente já estava aqui sofrendo. E eu precisava mudar de casa, porque o contrato já tinha expirado. Geralmente eu faço contrato por um ano. Só que aí quando aconteceu o negócio do Covid, né, a pessoa que eu tava dividindo, ela tava com os problemas financeiros e tal, super entendia a situação dela, né, que ela precisava, e ela conheceu uma outra pessoa, e ela foi lá ficar com essa outra pessoa que ela não precisaria pagar o aluguel. Então ela tirou esse peso dela e eu tinha que morar sozinho. Então, naquela época eu também já tinha condição, porque eu já estava trabalhando, já estava empregado de novo, né? Consegui, já tinha tava me restabelecendo aos poucos. Aí surgiu. Agora é a hora, e eu não tive muito tempo para filosofar, para parar para pensar sobre isso, se eu ia conseguir morar sozinho ou não, né? Isso é uma outra coisa que acontece comigo. Muitos dos medos que eu tenho, eu acabo perdendo sem pensar muito, porque vem aquela coisa no susto, sabe? Tipo, pá, aquele susto, você tem que tomar uma decisão, uma reação, você precisa fazer alguma coisa que se você não fizer aquilo, você vai, ó, se dar muito mal, e você precisa responder ao que os desafios que a vida te manda, te dá de uma forma muito rápida. E eu precisava não tinha muito o que pensar, não tinha escolhas para mudar, porque a gente não podia nem se mudar, nem sair de casa praticamente. E eu não tinha muita escolha, então eu vou morar sozinho. Aí, sobre essa história de morar sozinho, né, eu acho que já tem até aqui no início do canal.
dos primeiros vídeos aqui do canal, sobre como foi o processo de morar sozinho e tal. E respondendo a pergunta do vídeo, então não tive assim uma preparação sobre isso. Eu me peguei pensando sobre isso depois que eu mudei. Depois que eu mudei e passei por tudo, eu falei, gente, é muito fácil morar sozinho porque toda essa bagagem que eu tive compartilhando a casa com outras pessoas, vendo como elas faziam, aprendendo a forma como negociar com o dono da casa, exigindo determinadas coisas, tirando todas as dúvidas que eu precisava saber, aprendendo a ler o contrato aqui na China, porque é uma coisa muito importante, é uma coisa que eu também tinha muito receio de cair numa cilada do dono da casa ser uma pessoa muito ruim e me tratar mal e ter xenofobia comigo. Só que a minha experiência, morando aqui há 12 anos, eu não sinto que eu tenha sofrido nenhuma forma de xenofobia na hora de alugar casa. Pelo contrário, a maioria dos donos de casa preferem até alugar para estrangeiro, porque tem esse senso comum de que o estrangeiro ele tem um salário maior, então ele tem uma maior estabilidade no emprego, diferente de um chinês, então eles acabam facilitando para quem é estrangeiro. Eu sei que em alguns países, se você é estrangeiro e quer alugar uma casa, tem muita xenofobia, o dono da casa não quer alugar para você, mas aqui na China, a minha experiência é que, nesse sentido, eu nunca sofri xenofobia, sempre foi muito fácil alugar as coisas. Geralmente aqui na China, se você tem o dinheiro para pagar, as pessoas vão te tratar super bem, porque tem lugares no mundo que às vezes você até tem o dinheiro para pagar, mas a pessoa olha para você e ela vê que você é estrangeira, já vai agir com preconceito, já vai dificultar as coisas. Aqui na China não, aqui eu sinto que eu sempre fui muito bem acolhido na maioria dos casos. Claro que teve algumas experiências ruins, óbvio, né, que nem tudo é perfeito, nem tudo são flores, mas no geral foi muito boa a minha experiência. E esse medo que eu tinha de encontrar um dono da casa ruim, porque eu já encontrei dono da casa ruim quando eu alugava, dividia alugado, né? Já aconteceu. Então, meu medo era esse, porque eu ia estar sozinho, não ia ter as outras pessoas que dividiam junto comigo para reclamar, para se apoiar, para conversar e tal, para chorar junto, né? Chorar junto entre aspas, né? Para xingar o dono da casa ou a dona. Quando você tá morando sozinho, só aquelas pessoas que estão morando juntas sabem da dificuldade ali de lidar com o dono da casa, né? Porque as pessoas sabem ali do corre do dia a dia. Quando é uma pessoa que não mora com você, você vai contar um negócio. Quando a pessoa me conta, a pessoa não vai ter a mesma sensação do que aquela pessoa que vive com você, que tá também dividindo aquelas mesmas apurrinhações do dia a dia. Então era esse meu medo. Eu vou sofrer sozinho, eu não vou conseguir, porque eu sou uma pessoa fraca, não sei o quê. Aí eu fui me descobrindo, com o passar do tempo, que eu não era uma pessoa assim tão fraca e que eu conseguiria sim morar sozinho. E hoje em dia eu adoro morar sozinho. Eu não penso em dividir a casa com alguém. Quando eu antes de vir morar aqui, eu já até pensei em dividir a casa com alguém, porque era uma casa muito maior, com uma outra amiga minha. Só que ela não quis e tal, eu falei, tudo bem, né? Eu também que gosto muito, eu ando pelado pela casa, eu deixo um copo aqui na mesa, e esse copo vai ficar aí, e eu não vou ter nenhuma surpresa, a casa tá suja, porque tudo depende, gira em torno de mim, então tudo depende de mim para acontecer, então eu não vou ter surpresas, e eu acho que, é claro que tem o lado negativo de morar sozinho, né? Tem alguns pontos negativos, mas eu acho que os pontos positivos e a paz de espírito que eu sinto morando sozinho, eu acho que isso não paga. Então, todo esse medo que eu tive, eu acho que teve um motivo, teve uma explicação que eu tô mostrando aqui pra você, mas que com o tempo mostrou-se que todos esses medos que eu tinha eram medos que eu não deveria ter usado deles, vivido esses medos, para impedir que eu tentasse. Eu sou muito disso, assim, às vezes, eu vou mudar de um trabalho novo, vou mudar de casa nova. A gente dá um medo, né? Vou mudar de cidade, vou mudar de bairro. Dá um certo medo, né? Porque toda mudança, pelo menos pra mim, gera um medo. E eu tô aprendendo isso. Eu tenho mais de 30 anos, eu tô sempre aprendendo a lidar com essas inseguranças, a lidar com esses medos que eu tenho, né? Porque às vezes a vida é assim, gente. A gente acorda hoje,
Pode ser que a gente perca o trabalho, pode ser que a gente perca a casa, pode ser que você perca a vida. Não acontece, né? Uma bala perdida vem. E a gente não pode viver só pensando no medo. A gente tem que viver pra encarar as coisas. Então, eu penso assim, às vezes eu vou chorar. Às vezes eu vou gritar, às vezes eu vou espernear, vou. É um direito meu, né? É uma reação minha do meu corpo para encarar determinadas situações. Mas, ao mesmo tempo que eu vou estar ali chorando, que eu vou estar ali esperneando, brigando, ou muito por da vida, eu também vou lutar para aceitar e encarar a realidade que me foi imposta da melhor forma possível para que eu possa sobressair dessa situação. E foi assim, foi de uma forma muito natural que eu perdi esse medo. E eu só entendi que eu tinha medo de morar sozinho há uns anos atrás, assim. Porque no início, quando eu tava aos 6 anos, pra mim era o certo, pra minha vida toda, morar dividindo o apartamento. Não tô falando que morar dividindo o apartamento é errado. Eu tô falando que, pra mim, o normal seria a minha vida toda morar dividindo com as pessoas, aturando determinadas coisas que eu não gostaria de aturar e tendo que ali ficar pisando em ovos, porque a gente tem que conviver em harmonia, né, com as pessoas, assim, não é a sua casa, é a sua casa, mas a casa de todo mundo que tá ali dividindo com você, então todo mundo tem os mesmos direitos. E pra mim isso era o normal. Eu tinha que aprender a tolerar isso e passar isso pro resto da minha vida, até eu me amigar com alguém, morar sozinho, morar com alguém. Mesmo assim, morando com alguém, eu ainda teria que pisar em ovos, porque eu teria que respeitar o espaço da outra pessoa. Então, pra mim, esse era o normal e esse assim o normal. Aí, depois que eu aprendi que quando surgiu a oportunidade de eu ter dinheiro pra morar sozinho, aí eu entendi que eu tinha receio de morar sozinho, porque a mudança me dá medo. E é isso, o vídeo de hoje. Eu espero que essa conversa franca possa ter trazido alguma coisa positiva na sua vida e me conta aqui se você já teve medo também de morar sozinho e se você não mora sozinho, se você for morar sozinho, você tem medo? Você vai encarar esse desafio? Conta aqui nos comentários, deixa o seu like, um beijo pra você e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.